Números 23. Eu quero deixar essa palavra hoje, que ela nos abre os olhos para aquilo que Deus fez conosco e a gente nos manter nele. O que Deus fez em Cristo Jesus? Ele nos abençoou. Todas as bênçãos ali em Cristo, na cruz do Calvário, foram nos dadas. E nós devemos agarrar isso, como disse Paulo para Timóteo: toma posse da vida eterna. Como é que nós seguramos isso? Olhando sempre para a palavra, crendo na palavra e obedecendo a palavra. A bênção que Deus colocou sobre você, que Deus colocou sobre nós, ninguém pode revogar, a não ser nós mesmos. Com a bênção de Deus que está sobre nós, nós não temos que temer nada. Essa palavra que eu quero trazer hoje, até de um texto bem conhecido, mas enquanto eu lia isso, me fez lembrar de algumas pessoas que durante o meu ministério, algumas pessoas chegaram para mim, cristãos, pessoas já velhos na igreja, que às vezes chega para a gente e diz assim: olha, ora por mim, pastor, porque alguém me amaldiçoou, porque alguém isso, alguém aquilo. Só há um que pode te amaldiçoar ou revogar a bênção que está em você, se você é de Deus, se você aceitou Jesus. Você mesmo, mais ninguém pode. Eu lembro agora até de um caso de um senhor lá em Fortaleza. Ele chegou para mim e disse: olha, eu quero que o senhor ore por mim, pastor, porque nada dá certo na minha vida. Aí ele disse assim, e ele já era velho na igreja, fazia um bom tempo que ele estava na igreja. Ele disse: porque quando eu era criança, meus pais eram da macumba e me consagraram aos demônios, né? Aos orixás, sei lá como eles chamam lá. E ele disse: eu acho que é isso que atrapalha a minha vida, que nada dá certo. E eu falei: mas espera aí, você já aceitou Jesus? Quanto tempo tem de igreja? Eu tenho, se não me engano, há 2 anos, tempão já. Aí eu falei assim: ó, o dia que você creu em Jesus, já era, não existe consagração que os teus pais fizeram até por ignorância. É a nova vida, a bênção de Deus ele trouxe na sua vida. Mas ainda tem cristão que ainda fica nessa. Tem cristão que diz: eu vou na igreja porque é muita inveja contra mim, porque acho que tem um trabalho de macumba feita contra mim, porque tem isso, tem aquilo. Uma vez eu visitei um irmão, ele era pintor de parede e ele amarrou os andaimes meio sem, acho que de uma forma não cuidou muito bem, e ele caiu do andaime e machucou-se, quebrou o pé. E eu fui visitar ele e ele falou para mim, ele disse: pastor, eu acho que está acontecendo coisa ruim comigo. Aí ele falou: acho que é os vizinhos aí são macumbeiros, esse lugar aqui é pesado. Quer dizer, faz assim: não, esquece teus vizinhos, você tem que orar por eles, vocês estão enganados, mas o que eles servem não vai afetar a tua vida. Você tem que lembrar que maior é o que está em você, você é de Deus, você anda com Deus,
não o que o teu vizinho faz ou deixa de fazer. Mas ele parece que estava convicto nisso, ele não deu ouvido à palavra. E por isso que às vezes a pessoa sofre, porque ele despreza o que Deus fez por ele para acreditar no improvável, que é a maldição vindo de outro lugar. Com a bênção de Deus sobre nossa vida, ninguém pode revogar essa bênção. Ninguém pode revogar a bênção de Deus na sua vida. A bênção de Deus. Só você mesmo. A bênção de Deus na sua vida, ela entrou para te levar para a eternidade. E nós temos que crer nisso. O texto que eu escolhi aqui bíblico para falar disso, eu vou ser breve isso aqui, Números 23, que trata aqui do profeta Balaão, que foi chamado pelo rei Balaque, que esse rei estava com medo da nação de Israel, o povo de Israel que tinha saído do Egito, estava cruzando aquelas terras para tomar posse da terra prometida. E ele estava ali, chegaram ali próximos termos desse rei Balaque, e o Balaque ficou com medo. E o Balaque, ele até cria em Deus, só que ele cria de uma maneira errada, né? E ele chamou o profeta Balaão, que também era um profeta de Deus, porque ele ouvia a Deus, mas ele tinha um coração dividido também. Depois nós vemos que ele é visto lá no livro de Apocalipse. Jesus chega a citar ele quando, nas visões que João tem, Jesus cita esse profeta Balaão de uma forma negativa, e engraçado que ele não era um falso profeta. Isso é uma coisa interessante também. Balaão não era um falso profeta, porque ele não via Deus, falava com Deus, só que o coração dele estava dividido entre Deus e dinheiro, e essa foi a perdição dele. E depois Jesus disse para que ninguém siga ele, não ele, que já não existe mais na época do Novo Testamento, mas não siga, vamos dizer, a maneira dele, né? Sim, adverta as igrejas que não tenham no coração também isso, que o homem às vezes é de Deus, tem a palavra de Deus, mas se o coração dele estiver inclinado ao material, ele pode se vender, que foi o caso de Balaão. Mas uma coisa que ninguém pode acusar Balaão de falso profeta, ele não era. Ele mandava a mensagem de Deus mesmo. Mas aqui ele é chamado para amaldiçoar Israel. O versículo 4 diz assim, Números 23, você que chegou agora, Números 23. Esse tempo frio, o nariz da gente fica meio emocionado. Está friozinho, Machado. Diz assim: e encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque e assim falarás. Presta atenção, esses animais aqui foram oferecidos a Deus no altar, mas Deus não pediu isso. Isso aqui foi ideia do rei Balaque, porque ele acreditava, se ele oferecesse alguma coisa no altar para Deus, alguma coisa de valor,
Deus o abençoaria. Irmão, nós temos que acordar com isso. Tem gente que acha que pode comprar Deus com uma oferta ou com qualquer outra coisa. As ofertas são agradáveis a Deus quando a nossa ação, nossa atitude é agradável a Deus. Quando não é algo de nós, é algo que vem da palavra dele. Por exemplo, as ofertas, elas estão na Bíblia inteira, se fala de oferta. Se fala de oferta. E amando de quem? Do próprio Deus. Qual a finalidade das ofertas? Você pode ler aqui o livro de Números, que fala de oferta, o livro de Levítico, que fala justamente disso, da época das ofertas levíticas. Foi Deus que criou a oferta, dízimo. Mas qual era a finalidade? Qual a finalidade? A finalidade era o povo manter a obra de Deus. A finalidade era que, por exemplo, quando Deus colocou o povo de Israel na terra prometida, Deus separou uma tribo inteira. Ele separou para cuidar da sua obra. Ali tinha o Arão e sua descendência, seus filhos e sua descendência, assumiria o ministério sacerdotal. E tinha a tribo de Levi, que todo levita que nascia, primogênito, era consagrado a Deus. E aquela tribo era para trabalhar na obra de Deus. Como eles iam só se dedicarem à obra de Deus, então Deus disse para o restante, lembre-se que Israel era 12 tribos. Deus falou para o restante: olha, esse povo aqui eu não vou dar herança, eles não vão trabalhar em outra atividade, eles vão cuidar do meu templo. Os levitas eram para auxiliar a Arão, e acabava sendo muitos. Então Deus disse: todos os demais vão trazer dízimos e oferta. Parte das ofertas ali, tinha uma parte, geralmente era a gordura, o sangue era queimado e oferecido a Deus. Tinha umas partes ali. Mas tinha uma parte, por exemplo, os dízimos que eram recolhidos, era dado para os levitas, pertencia a eles. Era o próprio Deus. O povo oferecia para Deus e Deus, vamos dizer assim, os levitas estavam envolvidos com a obra de Deus. O patrão deles era Deus. Então quem pagava o salário deles era Deus. E como Deus pagava? Deus abençoava o povo trazia as ofertas, os dízimos, e aquilo pertencia a eles. Tinha uma parte de oferta que era do sacerdote, e outras, e os dízimos eram justamente para os levitas. Então nós vemos que aqui tinha uma ordem, não era outra finalidade. Qual era a finalidade? O povo cuidar da obra de Deus. Eu acho que é isso que muita gente tem perdido essa visão. Tem gente que é igual a Balaque, quando ele dá uma oferta, é porque o pregador disse que ele tinha que dar aquilo para ser abençoado. E nós temos que entender que nós temos que ser um povo abençoado por Deus e que cuida da obra de Deus. A oferta, o dízimo que você entrega na casa de Deus, Deus ele recebe olhando para o teu coração. Se ele encontrar no teu coração aquele desejo de ser um supridor da obra dele, essa importância que você dá à obra, com certeza ele vai sempre te abençoar. Mas se ele encontrar uma jogada de eu vou fazer isso para Deus fazer aquilo para mim, meu irmão, aí é querer comprar, e Deus não vende a bênção dele. Esse homem aqui, ele preparou um altar e ofereceu animais, julgando: se eu fizer isso, Deus vai amaldiçoar o povo de Israel. Mas olha o que aconteceu. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque, assim falarás:
E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, mas das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, que é Israel. Vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Presta atenção, esse que eu quero. Aquele que Deus abençoou, não há profeta, não há homem, não há pregador, não há ninguém que possa amaldiçoar. O Balaque, ele ofereceu oferendas, e não foi oferendas a outros deuses. Ele ofereceu aqueles animais, sacrificou a Deus, mandou sacrificar para Deus, julgando que aquilo ia mover o coração de Deus para amaldiçoar Israel. Ele não chamou qualquer um, ele chamou um profeta que ouvia a Deus, que recebia a mensagem de Deus. Então nós vemos que o Balaão, ele era conhecido por ser profeta de Deus. Ele não recebeu mensagem do diabo, não recebeu mensagem de quem? Recebeu de Deus. Recebeu de Deus. Ele recebeu para a palavra. Aí o Balaque disse: como ele tem assim ele é profeta de Deus, então eu vou oferecer uma oferta e vou mandar que ele ofereça e ele fale com Deus e amaldiçoe. Mas ele disse: como eu posso amaldiçoar o que Deus abençoou? Você tem que tomar posse da bênção de Deus na sua vida. Como é que você toma posse? Crendo em Jesus. A bênção de Deus na sua vida é Jesus. Você creu na palavra, assumiu o que Jesus fez por você, você está com a bênção de Deus. Daí então você não tem que ter medo de nada. Se alguém chegar para você e dizer: eu vou te amaldiçoar, eu te amaldiçoo. Às vezes nós ouvimos até pregador com essa loucura, né? Até pregador dizendo que ele é pregador e ele pode amaldiçoar alguém se não fizer o que ele quer. Eu já vi esse tipo de conversa. Isso na verdade é uma forma da pessoa querer manipular as pessoas, ter domínio sobre elas. Ninguém pode te amaldiçoar. Nem o profeta aqui que falava com Deus pôde amaldiçoar Jacó. E por que não pôde? Porque Deus tinha abençoado. Irmão, em Cristo Jesus, todas as bênçãos nos foi dada. Nós fomos abençoados. Nós temos que segurar isso aqui crendo. Tem crente que não está acreditando nisso. Tem crente que tem medo de macumba, medo disso, medo daquilo. Tem até aqueles crentes que eu não sei de onde tiraram isso, que fala de, não sei se você já deve ter ouvido alguém falar isso, oração contrária. Alguém já ouviu falar isso no meio crente? Irmão, ali já ouviu. Eu já ouvi alguém falar isso. Não, porque estão fazendo oração. Irmão, não existe oração contrária. Aliás, que raio de oração é essa? Não existe. Oração é a Deus, é de fé. A Bíblia fala da oração de fé. O resto de oração é tudo criado por mente de homem. Oração contrária, oração isso, oração aquilo. Não, oração de fé, é o que a Bíblia fala. E fé em quê? Na palavra. Fé em Cristo, no que Ele fez por nós. Então não existe nada. Eu já vi pessoas dizer, acho que tem alguém fazendo contra mim uma oração contrária. Que raiva é isso? Não existe. Porque, entenda bem, se eu olho para você e eu não gosto dessa pessoa, esse irmão, eu vou orar a Deus para Deus amaldiçoá-lo. Não vai adiantar. Não vai adiantar, Deus não vai ouvir essa oração. Deus não vai ouvir, porque Deus nos chamou para abençoar.
Os discípulos entraram com Jesus numa aldeia de Samaritano, e Jesus estava indo para Jerusalém, e era tarde. Jesus pediu para ficar naquela aldeia. Aí o samaritano disse: não, você é judeu, não vai ficar aqui não, pode ir embora, vai daqui. Os discípulos ficaram irados. Pô, eles não deixaram a gente passar a noite na aldeia dele. Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma esse povo? Jesus disse: olha, vocês não sabem a que espírito vocês estão servindo. Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar. Esse é o propósito de Jesus, é salvar, não destruir. Então não tem o que estar orando para destruir ninguém. Oração contrária, oração para amaldiçoar. Eu já vi gente dizer, o crente vingativo, né? Ele nem sabe, está fazendo comigo, eu vou orar, Deus vai pesar a mão. Não vai, Deus não vai ouvir macumba de crente, porque isso é uma macumba, na verdade. Deus vai ouvir oração de quem teme a Ele e quem tem o amor dEle e pratica a palavra dEle. E aquele que Deus abençoou, não adianta: ah, eu não gosto do irmão, eu não gosto dessa pessoa, eu vou orar, o bicho vai pegar. Não vai pegar não, vai pegar para você, se você continuar nessa desobediência, continuar sem entender. Porque nós somos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. E se o outro está andando com Deus, está andando na presença, não adianta. Aqui era um profeta, irmão, estava falando com Deus. Mas ele disse: eu não posso nunca abençoar o que Deus, ou amaldiçoar o que Deus abençoou. Ah, eu estava numa igreja, o pastor disse: se eu saísse de lá, ele ia me amaldiçoar. Coitado dele, está fora de foco. Não tem como. Não tem como. Eu lembro uma vez, isso aconteceu comigo. Eu tinha uma obreira e ela resolveu ir para outro ministério. Aí ela disse assim: pastor, o senhor ora por mim, para mim ir embora? Eu falei: não, não vou orar por você para você ir embora não. Eu oro para Deus trazer o povo, vou orar para o cara sair. Aí você quer sair, saia, vai com Deus. Eu não vou, eu oro para vir, não para ir embora. Você quer ir? Eu falei: primeiro, se você está saindo do meu ministério, porque você não acredita que ele tem bênção para você, então você tem que receber a oração da pessoa que você está crendo no ministério dele. Então busca a oração lá. Então, mas não, Deus abençoe, vai com Deus. Aí ela olhou para mim e disse assim: então eu vou sair na maldição? Eu falei: oba, não, eu não estou te amaldiçoando, eu não tenho esse direito. Eu estou dizendo que não vou orar para você sair. Você quer sair, saia. Eu falei: maldição não. Eu falei: se você quer, eu falei: se você pode sair daqui, eu não concordo. Aí você quer sair, saia. E se você andar com Deus, obedecendo a Deus, a bênção de Deus estará sempre sobre sua vida, independente se está na graça, se está no outro ministério. Eu falei: o que vai te amaldiçoar é você sair debaixo da palavra. Aí vai, se você sair, mas é sua escolha, eu não posso te segurar. Agora também não vou orar para você sair. Não orar para o irmão sair. A gente ora: Deus abençoa, traz o povo. Agora, Deus abençoa, leva o irmão embora. Não, quer sair, vai com Deus. Até porque eu creio, se você está aqui hoje comigo e você diz: eu vou para outra igreja, porque você não acredita no meu ministério, então que bênção eu tenho para você? Se a bênção está em crer, você vai para o outro porque você acredita no outro. Então, bye bye, Deus. Agora ande com Deus e está com a bênção. Ande com Deus, está com a bênção. E eu não vou te amaldiçoar, mas também não vem me pedir oração para sair. Quer sair, saia, vai com Deus. É porque eu não acredito. Porque se minha oração valesse para você, tivesse algum valor, você ficaria firme. A não ser, logicamente, aquela pessoa, como já chegou pessoas para mim, essa eu oro, que ela chega e diz: olha, pastor, teve uma senhora que falou para mim: pastor, olha, já era uma senhora de idade. Ela disse: olha, tá difícil,
na outra cidade que eu estava. O ônibus demora a passar, é uma dificuldade para mim pegar para vir para a igreja. Eu não estou bem, minha saúde não é bem, e tem uma igreja do lado da minha casa, eu vou frequentar lá. Ela disse: ora para mim. Tá bom, Deus, leva ela na tua bênção, Deus abençoe, porque ela não estava desacreditando do meu ministério, era uma situação. Como também teve outra vez, foi uma senhora que ela chegou para mim e disse assim: pastor, estou indo para a igreja porque o meu marido, eu estou orando pela salvação dele, conversão, ele nunca não vem para cá de jeito nenhum, e agora ele resolveu ir lá e eu quero ir lá acompanhar ele para fortalecer. Bom, existia ali uma situação, né? Não era desacreditar. Ela até falou: gosto muito da Igreja da Graça, não queria sair, mas para dar uma força que eu quero que ele se converta. Olha, fortalece teu marido lá. Orei, vai com Deus, porque eu sei que aquela pessoa, minha oração não era em vão para ela, porque ela não estava saindo por desacreditar, ela estava saindo por uma situação que colocava. Às vezes é uma mudança, a pessoa mudou de estado, uma coisa ou outra. Mas no caso que a pessoa diz: não quero mais aqui, eu vou para outra igreja, porque é a outra que eu acredito, então eu não tenho o que orar. Essa pessoa que não acredita no meu ministério, é perda de tempo. Mas mesmo assim, volta a dizer, ela não está amaldiçoada, saindo numa maldição. A maldição está certa, porque eu não tenho poder de amaldiçoar ninguém. Deus não me deu o ministério para amaldiçoar, Ele deu para abençoar. Então mesmo que eu vá assim, eu não oro, porque eu sei que aquela oração não vai valer nada, porque aquela pessoa desprezou o meu ministério, então minha oração para ele não tem valor. Mas isso não é amaldiçoar. Amaldiçoar é a pessoa dizer: amaldiçoar. Aqui é o que ele estava tentando amaldiçoar. Ele disse: não tem como amaldiçoar. Mas voltando aqui à palavra, para que você entenda. Se você creu em Jesus, creu na presença, a bênção de Deus está sobre você. Não creia em maldição vinda de parte nenhuma. Muito menos vindo de demônio, né? Porque tem gente que fica com medo da bruxaria, da macumba, não sei de quê, tanta coisa que inventam aí. Continuando aqui. Porque do cume das penas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra de morte dos justos, e seja o meu fim como ser. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoastes. Eu te chamei, profeta, para amaldiçoar, você está abençoando? Aí ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então, todas as vezes que alguém usa o nome de Deus para amaldiçoar alguém, essa pessoa está usando em vão. Porque se aquela outra pessoa estiver andando com Deus, ela tem a bênção de Deus, e ninguém pode revogar essa bênção. E se outro se acha no direito de dizer: eu te amaldiçoo, ou se você não me obedecer, não fizer o que eu mando, eu vou te amaldiçoar, está completamente fora. Essa palavra não vem de Deus, e você pode ficar tranquilo que essa palavra não vai se confirmar na tua vida, de jeito nenhum. Tem até pessoas que acham: não, eu saí de um lugar e fui lá, a pessoa me amaldiçoou, e por isso que não está dando certo. Não está dando certo porque você não está crendo na palavra, não está buscando a Deus, às vezes não está andando como deve com Deus. Aí sim, o mal está chegando, mas ninguém tem o poder de te amaldiçoar. Amém, Jesus? Aí ele continua, diz assim: então disse Balaque a Balaão: o que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que inteiramente abençoado. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te
que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoá-los dali para mim. Então, vamos fazer outro sacrifício. Vamos matar mais animal, vou oferecer mais coisa a Deus, para você amaldiçoar. Daqui não deu para amaldiçoar, então vamos a outro lugar. Irmão, não é lugar. A bênção está na palavra de Deus. Como também a maldição, né? Se a pessoa não obedecer. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Gente, você já imaginou se isso fosse hoje? O quanto de dinheiro esse homem estava gastando, esse rei? Era 7 altares e cada altar um bezerro. Já imaginou do preço da carne hoje, se fosse hoje? E não é só um bezerro, e um carneiro também. Estava gastando bem. E oferecendo aquilo a Deus, para Deus amaldiçoar. Estava perdendo os seus animais, estava perdendo o seu dinheiro. Então disse a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque, e assim falarás. E vindo ele, eis que estava junto do holocausto os príncipes dos Moabitas com ele, e disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Ele estava ansioso. Que Deus falou? Me amaldiçoou? Ofereci 7 bezerros. Isso tem um valor. 7 carneiros. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a teu filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Tem uma coisa que nós devemos acordar: Deus não é filho de homem para que inventa mentira, faça promessas falsas. Nós estamos vivendo o tempo das promessas, está chegando o ano eleitoral, vai ter gente fazendo promessa falsa, mentindo, que é homem, mas Deus não faz. A promessa de Deus na sua vida é verdadeira. Você pode crer na bênção de Deus, você pode crer na cura, você pode crer na prosperidade, você pode crer na salvação eterna, porque o Senhor Deus, Ele te prometeu, e Ele não mente, e também Ele não se arrepende de te abençoar. Jesus disse: não temais o pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Foi Deus que se agradou de te dar o reino dos céus. Foi Deus que te agradou de te salvar. Foi Deus que te agradou de ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão assim, quem quer ir para o céu? Então morra hoje. Viu? Você não vai dar, assim que Jesus volta. Estou brincando, mas você vai para o céu, porque Jesus se agradou em te salvar. Jesus se agradou em te abençoar. Eu lembrei de uma frase que dizia, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é verdade? Mas se Jesus voltar hoje, aí você vai sem morrer. Senão, você vai precisar primeiro passar, né? Por isso, por esse processo. Mas depois você vai ressuscitar, voltar a viver e subir para ele, com ele para o céu. Uma coisa boa. Amém, Jesus? Mas, voltando aqui, foi só brincadeira isso aqui. Mas voltando. Deus te abençoou, foi Ele que te quis abençoar, é Ele que quer você com Ele nos céus. Então ninguém pode te amaldiçoar. Isso aqui é até bom, não é uma coisa, não é assunto que eu gosto de falar, e não gosto desse assunto de altar, que é a tal da política, mas você vai ver, o Brasil anda muito briguento, e você vai ver, e dentro da igreja tem essa briguinha, porque existe crente de esquerda e crente de direita. E começa um querendo amaldiçoar o outro. O cara de esquerda diz: não, esse cara, esse irmão vota no Bolsonaro, esse cara não é de Deus, não vai para o céu não. O outro não gosta do Lula, se vota na esquerda, e crente de esquerda não é de Deus. Irmão, que besteira. Quem é partido político que pode tirar você do reino dos céus?
ou escolha política, isso aí é coisa dos homens. E cada um vai escolher de acordo com o seu pensamento, de acordo com aquilo que acha. Nós não podemos estar julgando o outro por causa de escolha política. Eu posso até não concordar com a escolha do outro, mas isso pouco importa, isso faz parte da democracia. Nós estamos falando de salvação, é de fé, é de vida eterna, é de palavra de Deus. Eu falei, toquei nesse ponto aqui, para que você não caia nessa conversa fiada que nós vamos ouvir muito daqui a uns dias, dessa briguinha política. Vamos deixar isso de lado e vamos crer naquilo que Deus nos salvou. Deus salvou através da fé em Cristo Jesus, a fé na palavra dele. Nós só precisamos estar bem orientados pela palavra dele, para nós vivermos bem nesse mundo e vivermos a bênção de Deus. E até mesmo porque a nossa pátria real, nós que somos de Deus, não é o Brasil. Nossa pátria real é a celestial. Amém, Jesus? A Bíblia diz que aqueles que são de fé, que creram, eles esperam uma pátria melhor. E não é um Brasil melhor, porque o Brasil vai ser cheio de problemas sempre, com o povo brigando, pecando, fazendo coisas erradas, pecando com o carnaval, pecando com idolatria, pecando com um bocado de coisa errada, e alguns orando, buscando, fazendo a coisa certa. Mas a pátria melhor que a Bíblia fala para aqueles que são de fé é a celestial, é aquela que Deus preparou para a gente morar nela eternamente, porque no Brasil a gente vai ficar só um tempo, mas a pátria que Deus preparou para nós é para a eternidade, que é a pátria celestial. Amém, Jesus? Essa que nós devemos esperar e lutarmos para estarmos nela, vivendo com Deus, caminhando com Deus, vivendo a palavra de Deus. Essas outras brigas aí, fica por aí, fica entre os homens. Bom, então Deus não mente, Deus não se arrepende. Pode ter certeza que Deus não se arrependeu de te chamar para o reino dele. Alguém pode até dizer, não, você é um fracasso, você é uma decepção no Evangelho, eu acho que você não é crente. Problema de quem acha. Você só tem que se firmar na palavra, você só tem que se firmar em Deus, você só tem que crer em Deus. Você não tem que dar ouvidos a ninguém, tem que dar ouvidos a Deus, porque Ele não mentiu para você quando Ele te prometeu os céus. Ele também não se arrependeu de ter te trazido para o reino dele. Então assuma isso, creia nisso, não acredite em palavra de maldição, acredite sempre na bênção. Amém, Jesus? Ah, mas foi um pregador muito usado que me amaldiçoou. O problema é dele, azar dele. Se você está andando com Deus, se você está firme na palavra, você tem a bênção de Deus e ninguém pode revogar, porque ninguém é maior do que aquele que te abençoou, e quem te abençoou foi o próprio Deus. Amém, Jesus? Continuando mais, versículo 20: eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Irmãos, presta atenção. Aqui era o profeta que estava dizendo. O homem, o verdadeiro homem de Deus, aquela pessoa que faz a obra de Deus, o mandado de Deus é para abençoar, não é para amaldiçoar. Se eu ver você errando, fazendo coisas erradas, eu posso pegar a palavra para te orientar. Se eu vejo você rebelde, eu tenho que pegar a palavra para te exortar. A Bíblia diz que nós temos que nos exortar uns aos outros, mas eu não posso te amaldiçoar. Eu não tenho esse direito em Deus. Ele nos deu o direito de abençoar. Por quê? Porque no dia que você creu em Jesus, no dia que você confessou Jesus, Deus te abençoou em Cristo Jesus. Então ninguém tem direito de te amaldiçoar, ninguém mesmo. Ah, mas a pessoa é um grande pregador. Pode ser quem for, não tem, de forma alguma. Tua bênção, ela não está presa na mão de ninguém. Ah, minha bênção, já vi tanto isso dentro da igreja. Ah, sua bênção está na mão de fulano, está na mão de cicrano. Não,
minha bênção não está na mão de ninguém. A minha bênção está na palavra de Deus, se eu obedecer. A sua bênção não está na mão de ninguém, está na palavra de Deus, se você crer e obedecer. Amém, Jesus? Ninguém está, ela não está. Seria muita maldade de Deus, e Deus não é maldoso. Deus te receber como filho e te deixar sujeito a um homem que é cheio de vontades, de interesses próprios. A gente temos que obedecer, a Bíblia diz: obedeceis vossos pastores. A gente temos que obedecer nossas lideranças, mas nós temos que saber que nossa bênção está na palavra de Deus, crer na palavra, não está na mão de ninguém, nem nossa vida está na mão de ninguém, nossa vida está escondida em Cristo, não na mão de um homem, seja ele grande como seja. Não que o mundo julgue grande, porque grande não é quem aparenta ser grande diante de Deus. Ele disse que quem quer ser grande tem que ser menor que todos. Às vezes o cara está se achando grande porque está numa posição de destaque perante a sociedade, mas no dia Deus é quem vai julgar, e o julgamento de Deus vai ser bem diferente. Deus não vai julgar nós pela fama que adquiriu, não. Deus vai julgar pela maneira como a pessoa tem se portado na palavra dele, se portado diante dele. Continuando aqui: eis que recebi mandado para abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. E não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Agora, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção: a gente tem que tomar cuidado. Agora é o lugar, é a hora de tomar cuidado para não perder a bênção. Por que foi que o profeta não podia amaldiçoar Israel? Porque Deus tinha abençoado. Mas o porquê também ele não poderia? Porque Deus não viu iniquidade em Israel. Porque Deus não contemplou maldade em Jacó. Isso quer dizer, se Israel estivesse na prática da iniquidade, ele não teria toda essa bênção, ele não teria essa proteção, e o mal poderia entrar na vida dele. Se Deus contemplasse Israel naquele momento e encontrasse maldade, Deus não protegeria. Isso aqui é uma exortação para nós. Deus nos abençoou, a bênção dele está sobre nós, mas nós não podemos brincar, porque quando Deus nos contemplar, ele tem que olhar que nós não há nenhuma maldade. Ele tem que contemplar em nós e ver que não há iniquidade. Se houver, a bênção não vai ficar ali. Tem um versículo aqui na Bíblia, se eu não me engano está em Salmos, não sei se é Salmos ou é Provérbio, agora não lembro, que diz, acho que é Salmos: visto que amou a maldição e desprezou a bênção, então que lhe venha a maldição. Visto que não amou a bênção, desprezou a bênção, amou a maldição, uma coisa assim, mais ou menos assim, que lhe venha a maldição. Então quer dizer, a maldição não vai entrar se Deus olhar para você e ver que em você não há maldade, nos teus atos. Por exemplo, se Israel tivesse ali sendo maldoso contra os moabitas, a bênção de Deus não ia estar sobre Israel. Aí talvez aquela oração seria ouvida. Se Deus achasse iniquidade, não teria tanta proteção. Então nós temos aqui, tem duas lições importantes. Quais são? Primeiro, Deus nos abençoou, Ele deu a palavra. Essa bênção ninguém pode revogar. Mas também tem uma coisa, nós podemos perder. Como? Se a gente nos encaminhar pelo caminho da iniquidade.
Se nós começar a praticar maldade nos nossos atos, Deus enxergar. Aí sim. Por isso que eu falei, ninguém pode te amaldiçoar, mas você pode. Você pode, desprezando a bênção de Deus. A bênção de Deus está na palavra. A bênção de Deus está naquilo que Ele te prometeu. Se você crer, assumir e viver a palavra, se afastar da iniquidade, não agir com maldade, nem com pessoas, nem com nada. Aí alguém pode ficar lá gritando, batendo tambor, fazendo o que quiser contra você. Nenhuma maldição vai entrar. Por quê? Porque a bênção de Deus pairou sobre você, porque Deus olha para você, você não anda em iniquidade, não anda fazendo maldade com ninguém. Não tem por que Ele tirar a bênção da sua vida. A bênção vai se afastar quando começarmos a agirmos de uma forma maldosa ou na prática da iniquidade. Isso tem que ter muito cuidado, né? A gente não praticar essas duas coisas. Fora disso, Deus abençoou, a bênção permanece. Amém, Jesus? E ninguém pode revogar. Essa era a mensagem que eu tinha para você nessa noite, e que sirva para que você viva sempre debaixo dessa bênção. Amém?